sabemos que Deus age. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade e hoje concluirmos o estudo do livro de Atos, Atos capítulo 28. Mas antes é necessário lembrarmos do que nós temos recomendado aos irmãos, que vocês leiam a Bíblia toda. Para isso, sugerimos que você compre a Bíblia 365. Nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. Nós também temos pedido que você, além de ouvir esse áudio e curtir esse vídeo, que você também compartilhe com outras pessoas para que elas possam ser abençoadas também. E também temos sugerido que você participe de um dos estudos que a gente propõe ali na igreja. Então, às segundas-feiras à tarde, nós temos estudado o Sermão do Monte. Na segunda-feira à noite, nós temos o Panorama Bíblico. Às quartas-feiras, de 7 às 8, a gente tem estudado o Sermão do Monte. Quinta-feira à tarde, quinta-feira à noite, nós temos estudado o livro de Atos. E aos domingos temos estudado 1 Pedro. Então participe de um dos estudos, porque eu tenho certeza que você vai ser profundamente abençoado pelo Senhor. E depois dessas recomendações, eu quero destacar hoje 3 versículos, sendo que existe um espaço entre eles. Então, Atos capítulo 28, e eu quero ler o versículo 16 e depois o versículo 30 e 31, que diz: Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Versículo 30 diz: Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Aqui então a gente vê aí na conclusão do livro de Atos que Lucas ele vai mostrar que o Senhor cumpriu aquilo que ele tinha falado, ou a gente vai perceber apenas uma parte desse cumprimento do que Jesus havia falado. Jesus havia falado então com Paulo que era necessário que ele fosse pregar em Roma, e ali ele iria falar então com o imperador. Ele iria testemunhar junto ao imperador. E John Stott, no livro dele A Mensagem de Atos até os Confins da Terra, a conclusão dele referente então aí a essa parte aqui, né, esse final aqui do livro de Atos, ele vai falar, vai destacar 3 propósitos, e um deles ele vai falar que o primeiro motivo, né, o primeiro propósito, ele vai falar que era a respeito da expansão então ali do reino de Deus através da pregação do evangelho. E Paulo certamente esteve diante do imperador, mas não porque aqui em Atos deixa às vezes talvez subentendido, mas porque Jesus falou aqui no capítulo 27, no versículo 24, que ele haveria de comparecer. Fala: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Então foi aquela palavra do Senhor, desculpa, essa foi a palavra do Senhor para trazer ali para Paulo então essa esperança de que ele sairia daquele naufrágio, não só ele, mas todos os homens que estavam ali,
porque o propósito é que ele fosse anunciar até o imperador o evangelho. Então, por mais que aqui no livro não fale, nós sabemos então que isso aconteceu. A gente sabe que o costume dos imperadores até chegar em Nero, e nessa época era Nero o imperador, então os imperadores ouviam todos que pediam para falar com ele, mas Nero não tinha esse costume. Nero não ouvia todos, Nero ouvia um ou outro, mas como Jesus falou isso, então a gente tem essa certeza de que Paulo esteve diante do César, que era então Nero, e falou com ele a respeito do evangelho. Mas o que eu gostaria de destacar aqui nesse trecho então do livro do John Stott é que ele vai falar que o testemunho de Paulo foi enriquecido naqueles 2 anos. É difícil imaginarmos como um ativista nato como Paulo conseguiu suportar quase 5 anos de inatividade. 2 anos na prisão de Cesareia, 2 em sua casa em Roma e cerca de 6 meses de viagem entre Cesareia e Roma. Será que foram anos desperdiçados? Então, John Stott traz esse questionamento, mas ele continua falando no parágrafo seguinte: é claro que Paulo não escreveu todas as suas cartas na prisão. Aos Gálatas ele escreveu no calor do debate teológico a caminho do concílio de Jerusalém. Escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses algumas semanas depois de evangelizar a cidade deles, e aos coríntios e aos romanos em meio à agitação de seu movimentado ministério. Portanto, Paulo não precisava de uma temporada na prisão para manter seus escritos em dia. Mesmo assim, creio que na providência de Deus há algo especial e diferente nessas cartas da prisão. Não foi apenas o fato de que ele agora tinha mais tempo para refletir e orar. A essência dessas cartas devem muito à sua experiência na prisão. E aí nós sabemos então que a carta aos Efésios, Filipenses e Colossenses, elas foram escritas então nesse período aqui de prisão de Paulo. E o que nos leva a compreender, e eu quero ler apenas um versículo de Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Então, Filipenses capítulo 4, versículo 4. Paulo escreve quando está preso: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E ele vai continuar falando aqui no versículo 12 desse capítulo 4, ele vai falar que aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece, versículo 13. Então, perdão. Então, é isso que o John Stott está destacando a respeito, então, de como que a gente pode perceber nessas cartas escritas na prisão, como que era a vida de intimidade com Paulo, como ele estava desligado, estava desconectado das coisas desse mundo e voltado para as coisas do Senhor, entendendo o que importava. Então, ele, naquele período em que ele viveu ativamente o ministério, foi bênção, mas nesse período também agora de reclusão, ele pôde ser assistido ali pelo Senhor, assistido ali pelos irmãos, ele pôde ser confortado, ele recebeu a provisão, o sustento dos irmãos ali, então ele pôde experimentar.
essa vida de intimidade com o Senhor, percebendo o cuidado do Senhor em todas as coisas na vida dele. E por isso que eu comecei esse vídeo então, essa mensagem de hoje, citando Romanos capítulo 8, versículo 28, na versão da Nova Almeida atualizada. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E Paulo já tinha a certeza da vida eterna. Ele já tinha a certeza, como diz John Stott, da ressurreição dele. E agora ele estava experimentando algo novo ainda em final de carreira. E a gente vai ver as palavras de Paulo na sua última carta ali da prisão, 2 Timóteo capítulo 4, aonde ele vai falar que ele combateu o bom combate, guardou a carreira, seguiu a fé. Que a gente possa também entender esse nosso propósito de vida, que a gente possa entender que, apesar das circunstâncias, e eu não sei o que você tem vivido, mas que Deus age em todas as coisas, porque passado esse período, a gente vai poder perceber como que Deus age e desfrutarmos dessas coisas e compreendermos, como Paulo escreveu também ali em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, que o Senhor te abençoe nesse momento que você estiver vivendo e que você compreenda que nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Que o Senhor te abençoe.